Olá, desde pequeno a gente aprende que a vida tem os ciclos, né? Ela é formada de ciclos. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Hoje eu quero ficar com esses dois ciclos do meio, falar do crescimento e da reprodução. É sabido que todo ser vivo, ele cresce. Se um ser está vivo, necessariamente ele vai crescer. Mas eu quero distinguir desde já crescimento de crescimento. Porque é possível você crescer e você crescer. É possível você cumprir tabela, usando uma linguagem aí do futebol, do esporte, você cumprir tabela na vida, passar por ela, cumprindo as etapas burocraticamente falando aí da existência, ou também você optar por um crescimento de vida, em ser alguém que realmente vale a pena estar do seu lado. É interessante isso porque falando desse tema crescimento, né, existem várias áreas da nossa vida. Falei de ciclo, mas existem várias áreas dentro de cada ciclo da vida. E aí a gente fala da família, a gente fala da vida profissional, a gente fala das nossas emoções, podemos falar da nossa vida espiritual, sobretudo. Em todas essas áreas nós precisamos desfrutar de crescimento. E aí eu quero falar, sobretudo, do que tem a ver com as nossas emoções e com a nossa espiritualidade, que são duas áreas nevrálgicas, centrais, nas quais, se nós focarmos nisso, eu tenho certeza que muito da nossa vida vai ganhar, que a nossa vida vai ganhar em qualidade, em beleza e que nós vamos glorificar a Deus. Porque se nós formos pessoas emocionalmente maduras, saudáveis, e se nós formos pessoas espiritualmente da mesma forma maduras e saudáveis, nós vamos estar glorificando a Deus, vamos estar vivendo melhor e as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão sentir prazer em estar do lado da gente, vão querer estar do lado da gente. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Agora, crescimento dá trabalho, crescimento dói. A gente fala, né, da tal dor do crescimento que o adolescente sente. A gente sabe que esse negócio é um negócio trabalhoso. Sair do lugar, vencer a inércia, vencer os gigantes que se apresentam diante de nós, tentando fazer com que nós permaneçamos como cristãos e como seres pigmeus que não crescem. É interessante, lembrei agora de uma frase de John Stott, quando ele diz que há muitos cristãos pigmeus, porque o Deus desses cristãos é um Deus pigmeu, é um Deus pequeno. Ou seja, a visão que essas pessoas têm de Deus reduzida faz com que elas não cresçam, vivam uma espécie de síndrome de Peter Pan, não crescem, não amadurecem e são eternas crianças, eternas adolescentes, gente adulta mas infantilizada, gente adulta mas que tem as emoções frágeis, gente adulta mas que tem uma vida espiritual capenga, está sempre rateando, está sempre oscilando, está sempre deslizando, sempre frágil, sempre dependente, não consegue viver aquilo que lá na psicologia a gente chama de geratividade ou generatividade, que tem a ver com deixar um legado para quem vem depois, tem a ver com aqueles que vêm depois da gente, que vão herdar o que nós deixamos na história. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que a gente está deixando para aqueles que vêm depois da gente? O que a gente está deixando para os nossos filhos? E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de bens, eu não estou falando de conquistas materiais, eu estou falando de vivência, de experiência, eu estou falando de você crescer, sair do lugar, ser uma pessoa de bem, ser alguém que vale a pena estar do seu lado, eu estou falando disso, isso é extremamente importante. Para você crescer, é importante que você se conecte com Deus. Deus é a maior fonte de crescimento que existe. Em Deus você encontra alimento, na figura do seu Filho, na revelação da palavra de Deus, que é a revelação de Jesus, sobretudo, você encontra alimento sólido para a sua vida, você encontra alimento adequado para cada fase da sua existência. Então, você crescer se alimentando de Deus, da palavra de Deus, é muito importante. É muito importante que você se cerque de pessoas que valem a pena estar do lado, gente que vale a pena, que coloque você para cima. Eu não estou falando de gente que bajula você não, que só elogia você não. Eu estou falando de gente que exorta você, eu estou falando de gente que aponta os seus erros, que diz quando você está errado, mas também te motiva, te coloca para cima. É de gente assim que você precisa se cercar. E é muito importante você também entender uma coisa que eu acho que talvez muitos de nós tenhamos dificuldade: o sofrimento. O sofrimento é o solo mais fértil que existe para o nosso crescimento. Nele nós amadurecemos, nele nós conseguimos olhar mais para dentro, nele nós conseguimos ler as pessoas, olhar as pessoas, o mundo, a vida de uma outra forma. O sofrimento purifica, o sofrimento nos faz crescer. E para que isso? Para que a gente venha a reproduzir.
para que a gente venha deixar esse legado que eu falei, para que a gente possa realmente ser gente grande que cresceu e agora está reproduzindo. Reproduzindo o quê? A minha própria imagem? Não, a imagem de Deus. Para que sejamos espelhos de Deus no mundo, para que sejamos espelhos de Deus na história, para que sejamos luzeiro em meio às trevas, para que o mundo olhe para a gente e veja Deus, para que as pessoas olhem para a gente e se inspirem a serem pessoas melhores e a estarem com Deus.